Bom dia! Feliz 2026 para todos que estão acompanhando hoje o nosso quê? Café mais movimento, tá certo? E o tema de hoje é dor não é igual a lesão. Então, nem sempre quando você tem dor, quer dizer que você tem uma lesão. E o Instituto Mais Movimento, agora em 2026, está iniciando o nosso podcast para a gente tirar dúvidas, a gente aprender junto. Meu nome é Christoph Voglan, eu sou fisioterapeuta, professor de educação física e estou aqui para ser teu professor de movimento, tá certo? E o nosso objetivo aqui é levar a você qualidade de vida. Porque o que é que as pessoas necessitam? Necessitam de qualidade de vida, viver mais e melhor, tá bom? E iniciando o nosso tema de hoje, pessoal, dor é diferente de dano. A dor não é igual que a lesão. Então, se você tem alguma dor, já medicou, já foi no médico, tomou todos os medicamentos, todas as precauções e orientações, e mesmo assim a dor não passou, não perde a nossa aula de hoje, que esse tema é importante para você começar a direcionar, a você buscar outras alternativas, que muitas vezes, seja na fisioterapia ou a educação física, vai alcançar a tua qualidade de vida, tá certo? E iniciando hoje, caneta e papel na mão, fica ligado. O que é dor? Então você já parou para pensar o que é dor? A dor é uma experiência criada pelo sistema nervoso central. Ela nasce não apenas no músculo, no osso ou no disco intervertebral. A dor quando surge no cérebro, quando interpreta uma ameaça real ou potencial. Então, pessoal, imagine o seguinte, que a dor, ela nem sempre vai estar ligada ao dano no tecido, seja no músculo, no tendão, no osso, mas pode ser um potencial, tá certo? E quem é que vai interpretar? O nosso cérebro. Então, é o nosso cérebro que vai interpretar aquele sinal, se vai considerar como dor ou um possível potencial de dor, tá bom? Então, levando aqui uma definição do IASP 2020, a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associado a uma semelhante dano tecidual real ou potencial. Além disso, ela pode envolver corpo, cérebro, emoções e experiências passadas. Então é muito importante você, não sei qual é o estado emocional que você está, mas nem sempre aquele indivíduo tem uma lesão tecidual, Aquele indivíduo, muitas vezes, ele pode estar passando por uma experiência desagradável na casa dele, tá certo? Que pode ter sido por uma separação, alguém da família está doente, E ele tem toda aquela descarga emocional. E muitas vezes, o nosso corpo, ele é quem vai sofrer essa consequência. Então, aquele indivíduo pode não ter nenhum tipo de lesão, mas infelizmente aquele estresse está tão pesado que o corpo dele começa a responder. E a resposta, o corpo começa a pedir socorro. E a gente, o nosso cérebro vai interpretar como dor. Então vai anotando aí. Então nem sempre, se você teve uma lesão muscular, uma lesão óssea, um trauma, pode ser que essa lesão esteja acontecendo também por teu estado emocional e também por experiências passadas. Então, pega essa dica, A dor tem o quê? Memória. E o que é que isso significa? Quer dizer que se você já sofreu alguma lesão em um determinado movimento, realizando determinada tarefa, e você retorna a fazer essa tarefa, o nosso corpo muitas vezes ele dá um alerta, tá certo? Que se você muitas vezes se abaixar, se agachar, realizar algum movimento de força, de pegar algum objeto, muitas vezes vai estar lá na sua memória que aquele movimento causou dor. Então as experiências passadas vão estar envolvidas aí também. O segundo ponto é dor sem lesão. Pode acontecer?
O que é que você acha? Você acha que você que está sentindo dor, ou até mesmo aqui seu professor, ele pode sentir uma dor sem ter uma lesão? Sim, ele pode sim sentir a dor sem ter uma lesão. Então é possível sentir a dor mesmo quando existe uma lesão identificável nos exames. Isso ocorre porque o sistema nervoso pode estar sensibilizado, mantendo o alarme ligado, mesmo sem perigo real. E falando isso na experiência prática do dia a dia, já aconteceu alguns indivíduos procurarem a clínica, né, tinham procurado o serviço médico, já tinham tomado o medicamento, veio para a fisioterapia, mas quando realizou o exame, um raio-x, uma ressonância, não tinha nenhuma lesão tecidual, mas o paciente sentia dor, tá? Então, são casos em que, muitas vezes, o sistema nervoso central, ele está tão sensibilizado, então, o alarme está, né, ligado toda hora, a todo momento. Então, um indivíduo, mesmo sem a lesão tecidual, ele está lá sentindo, tá? E aí a gente vai ter que fazer toda uma reeducação desse sistema nervoso para que essa dor passe, tá bom? E voltando a um próximo ponto, e pode acontecer uma lesão sem dor. O que é que você acha? Você acha que eu posso ter uma lesão no meu corpo e não sentir dor? Caneta e papel na mão, anota aí. Da mesma forma, é possível ter alterações estruturais sem dor. O corpo se adapta e o cérebro nem sempre interpreta alterações como ameaça. Falando nisso, né, como responder a vocês, nós todos, né, Deus quiser, vamos envelhecer. E quando envelhecemos, temos algumas alterações fisiológicas no nosso corpo, tá bom? É normal a gente ter uma diminuição da massa óssea, da nossa massa muscular, né? Alterações na pele, alterações, né, nos tendões, nos ligamentos. E o que é que acontece em processo de envelhecimento? Nós vamos ter algumas alterações que muitas vezes, se um indivíduo que é idoso ali por 50, 60 anos, realizou uma ressonância e verificou que algumas vértebras, né, já vão estar sofrendo, né, algumas alterações, os discos intervertebrais vão sofrer alguns abaulamentos, tá certo? Então vai ter alterações no exame, mas o indivíduo muitas vezes pode chegar e dizer: não sinto dor nessa região, mesmo que o exame mostre alguma alteração, tá certo? Porque existem alterações fisiológicas no nosso corpo que está envolvida no processo do envelhecimento. Isso é o que? Fisiológico. Todos nós, quando chegarmos em determinada idade, vamos sofrer essas alterações. Mas não é por causa disso que eu tenho que sentir dor, tá bom? Então, fica ligado que nem sempre alguma alteração no exame é sinônimo de dor. Porque também muitos indivíduos chegam aqui na fisioterapia, né, mostrando laudo, né, todo assustado, pensando que nunca mais vai caminhar, pensando que nunca mais vai conseguir se abaixar, porque foi ler o laudo. E o laudo, muitas vezes, o laudo médico, né, vai mostrar todas as alterações, mas existem alterações que são, né, vamos dizer, criteriosos, que é normal para aquela idade daquele indivíduo, tá bom? E erro comum nos tratamentos. Fica ligado em erro comum nos tratamentos. A primeira coisa, pensando em toda a minha experiência como fisioterapeuta, em cursos de especialização, que muitas vezes foi o meu grande erro quando estava iniciando minha carreira, é que eu tinha que tratar eu tratava somente aquela região da dor. Então, muitas vezes o indivíduo vinha com uma dor
na região do pescoço, na região final aqui na lombar, né? E eu ficava somente tratando essa região. Então eu utilizava aparelhos de fisioterapia, né, diatermias, eletroestimulação, ultrassom terapêutico, né? E para levar uma analgesia ou ia trabalhar com mobilidades, flexibilidades, tudo, ou força daquela musculatura, sempre voltada naquela região. Então a primeira coisa que você tem que começar a entender é que muitas vezes aquela dor onde você está sentindo é uma consequência, não é a causa. Então se eu trato somente a consequência, eu não trato a causa, eu nunca vou resolver o problema. É a mesma coisa de eu ter uma alteração, né, realmente tecidual no exame, tá? Uma possível hernia de disco, eu só estou dando um exemplo, e eu só tomar um medicamento. Então, se eu tomo só o medicamento e não faço um fortalecimento, é como se eu estivesse mascarando a dor. É a mesma coisa. Se o indivíduo chega na fisioterapia e eu apenas fico tratando o local da dor, eu não vou ter um pensamento mais global de achar a causa daquela dor, muitas vezes eu só estou tratando a consequência. Então ele vai ter o alívio da dor, mas eu não trato a causa, eu não estou resolvendo o problema, tá? Então, é a primeira coisa. Muitas vezes a gente está tratando só a consequência, não está tratando a causa, tá bom? E tratar apenas o local da dor ignora o papel o quê? Do sistema nervoso, como eu falei para vocês. Por isso, muitos tratamentos aliviam momentaneamente, mas não resolvem o problema. Olha lá. Outro grande problema, principalmente de pessoas que passaram muito tempo sentindo dor, passaram mais de 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos. O corpo, muitas vezes, no tratamento realizado, pode estar curado, mas o sistema nervoso ainda está em alerta. Então, muitas vezes, o indivíduo passou por tanto tempo com aquela alteração tecidual, que quando ele resolveu tratar, e mesmo realizando ali o exame, viu que está tudo ok naquela região, mas ele ainda continua sentindo a dor. É porque o quê? O sistema nervoso central ficou em alerta, tá bom? Então foi tanto tempo sentindo aquela dor, aquela alteração, que teve uma alteração do sistema nervoso central e ele ficou o quê? Sensibilizado. E qual é o nosso papel da fisioterapia, da educação física? É o quê? Desensibilizar. Né? Como se eu estivesse ensinando o cérebro novamente, né? Vai realizar o quê? Uma exposição gradual do movimento. Eu vou tirar o medo do movimento. Então é quando a gente inicia muitas vezes exercícios de estabilização da coluna, exercícios, né, que melhoram a funcionalidade, que muitas vezes, né, vão estar voltados, né, para realizar um agachamento, uma prancha, né? Exercícios onde o indivíduo vai ter que necessitar de força realmente, né, daquela coluna. E a gente vai realizar esse trabalho de uma maneira gradual para ir desensibilizando, né, o sistema nervoso central até que o indivíduo consiga realizar aquela tarefa de uma maneira satisfatória e sem dor. Então, você que acompanhou até aqui, fica ligado agora que eu vou mostrar agora 5 sinais, né, de quem tem dor, né, que está mostrando que você tem dor e você tem que prestar atenção e buscar ajuda, tá certo? Realmente buscar um tratamento. Fica ligado. Então, caneta e papel na mão. Primeiro sinal, essa dor é progressiva, ela é constante, que não melhora com repouso nem movimento, então esse é um sinal que realmente essa dor está tirando tua qualidade de vida. Por quê? Não existe nenhum movimento, nenhuma posição que ela alivia. Então, se o indivíduo está deitado, dói. Se o indivíduo está sentado, dói. Se o indivíduo está em pé, dói. Caminhando, dói. Então, não vai encontrar uma posição. Então essa dor, ela é sempre o que? Constante. Essa dor, ela é o que? Progressiva, vem aumentando. Se a gente pudesse colocar numa escala de 0 a 10, a dor era mais ou menos ali 3, 4. Passou lá, tomou remédio, melhorou, passou uma semana, já é 5, 6. Passou outra semana, 7, 8.
Até que chega um momento onde você tem que ir para o hospital tomar algum medicamento, porque a dor ficou 10. Porque ela foi o quê? Progressiva. Ela foi aumentando e você foi deixando de lado. Tá bom? Então preste atenção. Aquela dor que não passa em nenhuma posição ou que ela está aumentando. Segundo ponto, caneta e papel na mão, anota aí. A dor ela é intensa durante a noite que acorda o quê? O paciente. Então imagina você ter uma dor tão forte que ela lhe acorda à noite, ela não deixa você dormir, tá certo? Então você passa a noite acordado, tá certo? Essa dor realmente necessita que você procure ajuda médica. Você tem que ir no médico, você tem que procurar um serviço especializado para dor, tá certo? Também pode ser a fisioterapia. Então é necessário tratar, porque essa dor está o quê? Te acordando à noite. Terceiro ponto, ó. A dor está associada ao quê? Perda de força, formigamento persistente ou perda de sensibilidade. Então presta atenção, principalmente se você perdeu a força. Então, estava lá sentindo uma dor na coluna, quando acordei no outro dia, ou quando foi passando os dias, parei de movimentar a perna. Não estou sentindo mais a força na perna. Então o indivíduo não está sentindo só a parestesia que a gente chama, aquele formigamento, aquela pontada que vai descendo até o pé. O indivíduo está deixando de movimentar. Ele perdeu o quê? A força. Então, isso na fisioterapia, né? Esse sinal a gente denomina de bandeira vermelha, principalmente se você não está movimentando aquele membro. Quer dizer o quê? Que você vai ter que procurar um médico urgentemente, tá certo? Que ele vai passar os exames necessários, os medicamentos necessários, tá certo? Então, nesse caso, né, que você perdeu a força do membro, o membro não se movimenta mais, tem que procurar o serviço médico, tá? Olha outro sinal, dor acompanhada de febre, perda de peso, sem explicação ou mal-estar geral. Eu tive um caso realmente na minha própria casa. Então, mamãe, quando estava sentindo dores nas costas, começou o quê? A perder peso, pessoal. Começou todo mês. Começava aquela dorzinha e começou todo mês perdendo 1 quilo, 2 quilos, 1 quilo, 2 quilos, sem fazer nenhum tipo de dieta, sem mudar nenhum tipo de rotina. Então a rotina não mudou. E foi quando, né, esse sinal a gente tem alguma coisa muito errada e também é considerado o quê? Uma bandeira vermelha, pessoal. Infelizmente, tá certo? Então tem que procurar o serviço médico se você está sentindo dor, está perdendo peso, está tendo febre, tá? Não brinca, tá certo? Vai e procure o serviço médico. E principalmente o quê? Dor após o quê? Trauma importante, como quedas e acidentes automobilísticos. Não pode brincar. Tem gente que sofre o acidente e não quer, né, procurar o serviço médico, não procura o hospital, não realiza o exame, pessoal. Tem muita gente que tem aí, tá com fraturas, né, que teve aí luxações, que teve torções muito graves e tem que procurar o serviço médico o mais rápido possível, tá certo? Para que você tenha um bom prognóstico, para que você possa se recuperar, né, de uma maneira mais rápida, tá certo? Então, se você sofreu um acidente, também tem que procurar aí o serviço médico, o hospital, tá certo, pessoal? Então, ficou aí, né, nossa aula aí da segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? É esse aí o podcast do Café Mais Movimento. Se você gostou, não deixa de curtir, de compartilhar, de mandar aí para os seus familiares, amigos, manda para os inimigos também, tá certo? Gostaria de agradecer também a nossa equipe aqui de marketing, tá certo? E eu gostaria que vocês acompanhassem aí o Instituto Mais Movimento e fica ligado aí no podcast.